Esta noite, ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero já agradecer a oportunidade, o convite do irmão Neto para estar aqui. Confesso que eu não estava esperando esse momento, mas é motivo de alegria estar com os irmãos, comemorando mais uma data do irmão, né? Que o Senhor venha nos abençoar, ele poderosamente, a cada dia, a casa dele, a família. Quero louvar pelo pastor também, Márcio e família, do qual tem estado conosco nessa caminhada, nos ajudando. Quero louvar pelo irmão, quando ele louvava aqui, eu senti a graça do Senhor neste lugar. Que o Senhor continue te abençoando, te usando. Enquanto você louvava e adorava o Senhor, veio em minha mente a imagem do meu pai. Mas infelizmente, por ele não querer servir este Deus, ele partiu sem ele. E quando eu estava louvando aqui, eu muito me maravilhei. Por o Senhor estar nos caminhos do Senhor. Continue, porque esse verdadeiramente é o caminho. E eu creio que também, por meio da tua vida, do teu louvor, Deus irá fazer grandes coisas. Eu somente creio e adoro ao Senhor, porque Deus ele também habita no meio dos louvores. Também não quero ser fadona nessa noite. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, apenas o verso 47. Foi a palavra que Deus me confiou para esta noite. Marcos 10, 47. Glória a Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Repita comigo nesta noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Pai, te dou graça por essa noite, por esse privilégio de aqui estar. Tão grande é a responsabilidade que o Senhor me concedeu. Mas que neste momento, Pai, eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu desapareça e que o Senhor apareça. Fala o coração de cada um que aqui está nessa noite. Que não venha a ser concebido de mim, porque a tua palavra é fiel. Quando o Senhor disse que o homem nada pode ter, se do Senhor não lhe for concedido. E eu reconheço que de mim nada pode sair. Mas pelo teu Espírito Santo nessa noite eu creio que o Senhor fará cada coração que aqui está. Porque foi o Senhor que o trouxe aqui nesta noite, Pai. Então fala, Deus, prepara o coração, a mente de cada um. E que ele venha estar atento, ouvir a tua voz. Venha estar repreendendo nesta noite, meu Pai, toda obra do mal. Para que ele não venha, Deus, oh Pai, de maneira nenhuma ter acesso, Pai, de atrapalhar este culto do qual nós viemos te adorar. Mas que o teu nome nessa noite mais uma vez venha ser glorificado e exaltado. Pai querido, blinda a mente dos teus servos nessa noite, que eles tão somente venham estar ligados com o Senhor, meu Pai, e que eles possam sair posse de vitória nesta noite, porque somente o Senhor pode fazer todas as coisas. Pai, muito obrigado e abençoa este trabalho, pois eu entrego tudo nas tuas mãos e te agradeço. E podemos crer, digam amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre a misericórdia do Senhor. Esse texto, uma passagem bastante conhecida, do qual vai falar sobre um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que este homem era cego, filho de Timeu. A Bíblia não relata muito sobre ele, o que ele fazia, se ele era cego de nascença. Mas se a gente for procurar estudar um pouco sobre o homem, este grande homem, por quê? Porque este homem ele foi um homem de fé. Se você conhece a palavra do Senhor, ele alcançou a misericórdia do Senhor por meio do clamor dele. E eu creio que por meio da minha vida e da tua, muitos nós já temos alcançado, mas ainda muitas coisas Deus vai fazer. O texto que nós lemos, ele está relatado sobre Jesus saindo de Jericó com os discípulos e uma grande multidão. E eu muito me admirei quando eu estava lendo sobre essa passagem, porque aonde Jesus ia, uma multidão o seguia. Muitas pessoas iam até Jesus por conta dos milagres, por conta das maravilhas que era feito por intermédio dele. Mas algo que me chamou a atenção é que, a primeira atenção que eu quero chamar você é que nem todos que vão até Jesus realmente querem ter responsabilidade de seguir a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que seguia Jesus uma grande multidão. Mas se a gente observar, nem todos que seguiam Jesus, que iam até Jesus, recebiam um milagre da parte de Jesus. E é assim que acontece nos nossos dias. Muitas vezes a gente pede alguma coisa ao Senhor,
E por conta da nossa pequenez, por conta de nós sermos muitas coisas não acontecem, muitas coisas não mudam em nossas vidas. Hoje você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Eu te peço que você não esteja apenas olhando para mim, mas que você esteja atento a ouvir a voz do Senhor. Porque eu sou pecador, eu sou falho, como você também. Mas a maneira que Deus comigo, a maneira que Deus me usa, Ele pode usar cada um que aqui está. Mas é necessário que nós abrimos nosso coração para que a palavra ela venha nos mudar, nos transformar. Porque somente a palavra do Senhor é que tem este poder de mudar a vida de cada um que aqui está. Assim como o irmão hoje louvou, aquele que conhece Jesus, aquele que realmente entrega a vida para Jesus, não tem como a vida dele ser mais a mesma. Porque o Espírito Santo ele se responsabiliza em fazer a obra por completo. É claro que existe uma etapa para cada coisa. Ele não vai operar de uma vez. Mas a cada passo que a gente der, cada vez que a gente renuncia, cada vez que a gente procura, busca fazer a vontade do Pai, Ele faz algo sobrenatural acontecer. Porque às vezes, para nós, ser humano, há coisas impossíveis. Mas a Bíblia diz que para o nosso Deus não existe nada impossível. E eu achei muito interessante que Jesus ele vinha saindo. A gente pode fazer até uma genealogia nesta noite. Está aqui uma multidão, está eu e aqui outras pessoas. Eu posso até representar nessa noite Jesus, ele os discípulos e vocês a multidão. Jesus vinha vindo e naquele caminho existem muitos enfermos. Não existia somente um homem, mas existiam várias pessoas que passavam ali, que era deficiente, ela era cego, era coxo. Todas as pessoas que eram e se encontraram nessa situação, ela colocada naquele caminho, naquela avenida, na rua de Jericó. E Jesus vinha saindo de Jericó e ia passando com aquela multidão os seus discípulos. Mas algo que me chamou a atenção é que somente um homem teve a disponibilidade de chamar Jesus. Somente um homem teve a coragem de clamar pelo nome de Jesus. Mas é interessante que a Bíblia diz, e ouvindo, ele não podia ver. Eu posso até crer e acreditar que este homem ele não conhecia Jesus. Ele nunca viu Jesus porque ele era cego. Mas só ele ouvir falar, ele creu e ele acreditou que aquele que vinha passando pelo caminho não era uma pessoa qualquer. Era o Filho de Deus. As pessoas disseram, quando ele fala, e ouvindo Jesus de Nazaré, eu imagino ele olhando para as pessoas e dizendo, quem é esse? Quem é que vinha aí? Porque a gente sabe onde tem muitas pessoas, principalmente mulheres, faz muita enjoada. E eu percebo que onde Jesus disse, acompanhava ele era uma grande multidão. Em texto mais à frente vai dizer que Jesus, quando ele foi alimentar uma grande multidão, a Bíblia diz que existia ali 5.000 homens. Então vamos fazer uma autoanálise. Se existia 5.000 homens, vamos fazer que a metade daquele homem, cada um tinha uma mulher e cada um tinha 2 filhos. Na matemática vai dar mais de 10.000 pessoas. Então a gente pode perceber que onde Jesus ia, uma grande multidão acompanhava. Mas nem todo o que acompanhava verdadeiramente queria servir a Jesus. Queria apenas um milagre da parte de Jesus, porque ele via o que Jesus operava, ele via os milagres que Jesus fazia, ele via que Jesus multiplicava o pão, o peixe. Então aquilo é tudo que eles queriam. Mas ele não queria que era o maior, era o Salvador, era Jesus Cristo. Porque assim como foi falado pelo pastor nessa noite, Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes a gente não quer acreditar, mas infelizmente essa é a realidade. Somente aqueles que confessam o nome do Senhor, somente aquele que entrega a tua vida ao Senhor e segue e faz a vontade do Pai, é que herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus vem passando com aquela multidão ali, com os discípulos. E é interessante que o texto mais a seguir vai dizer que quando ele clamava, ele vai dizer Jesus, filho de Davi. Ele não diz Jesus de Nazaré, ele diz Jesus, filho de Davi. E o que eu posso perceber nessa noite é que aqueles homens viam Jesus apenas como filho de José. Existe passagem na Bíblia que vai dizer que as pessoas, quando via Jesus, ele vai dizer, não é esse daí o filho do carpinteiro? Não é esse daí o filho de José e Maria? E não está aqui as suas irmãs, Judas, não está aqui Tiago. Então as pessoas viam Jesus como um homem normal. Eles viam o milagre acontecer, mas ele não cria no que vinha de Jesus, era da parte do Senhor. Mas Bartimeu ele nos dá um grande ensinamento nesta noite. É que nós não venhamos ver Jesus como um homem morto. Porque muitos olham para Jesus em uma cruz, em um quadro, em imagens. Jesus ele ressuscitou no 3º dia. E ele está vivo.
Ele é o Deus que escuta, é o Deus que fala, é o Deus que opera, porque Ele tem o poder. A Jesus foi dado o poder nos céus e na terra. Muitas vezes a gente busca aquele Deus que está numa cruz, mas não, Jesus ressuscitou. Você tem um exemplo de quando passa o filme de Jesus. E eu admiro que as pessoas olham para aquele filme e não sentem nenhum rancor, não sentem nada da parte de Deus. Aquilo ali é apenas o início, algo parecido com o que Jesus sofreu. Então todos que estão aqui, eu creio que ele já assistiu o filme de Jesus. E você percebeu que ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado. E ele foi crucificado naquela cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós podemos ter essa fé que nosso Deus ele está vivo. Ele não está morto, ele não está pregado numa cruz. Então que nós viemos crer nessa noite que o mesmo Deus que ressuscitou, o mesmo Deus que cura cego, o mesmo Deus que faz o mudo falar, o surdo ouvir, é o Deus que pode fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas é por intermédio da tua fé, da tua crença. Porque todos aqueles que crê herdarão o reino do céu. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Lázaro, os homens chegaram para ele e disseram: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Mas quando ele foi até Jesus, a filha ainda estava viva. Mas Jesus permitiu que a filha viesse padecer. Para quê? Porque aquele homem tinha fé enquanto ela estava viva. Mas depois que ela morreu, a Bíblia não diz, mas a gente pode até imaginar que ele se entristeceu o coração. E quando os homens chegaram, eles não importou mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas Jesus olha para ele e diz: crê somente. É necessário que nós cremos. É necessário que nós venhamos confiar e saber que Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Às vezes você está clamando há tanto tempo e pode dizer: Senhor, o porquê ainda muitas coisas não acontecer, o porquê do meu esposo não se converteu, o porquê do meu filho está vivendo essa situação. Alguma coisa Deus quer te ensinar por meio dessa situação. Alguma coisa Deus quer fazer. Não é para te envergonhar. Você pode ir há tanto tempo que eu sigo ao Senhor, mas existe algo de errado. Porque o nosso Deus, Ele não falha. A Bíblia, ela não mente. Então, só resta nós. Então nós temos que procurar o erro que está em nós. Será por falta de fé? Será que é por incredulidade? Porque é fácil estar aqui, crer na vitória e você, eu creio. E chegar lá fora, a situação vier ao invés, você vai dizer: será que realmente vai acontecer? Porque quanto mais eu oro, mais a situação piora. Mas eu quero dizer para você uma palavra de ânimo nesta noite. Se você tem orado, se você tem buscado, tem entregue nas mãos do Senhor, não desista. Porque se a situação piorou, é porque a vitória está perto. E porque o inimigo sabe que a vitória é grande, então ele vai redobar a luta, a provação, fazendo com que você venha desistir, fazendo com que você venha parar e duvidar. Mas eu digo para você nessa noite: não duvide, apenas crê nessa noite que uma hora Deus vai fazer acontecer um milagre na tua vida. Este homem, ele nos dá um grande ensinamento de que quando ele ouviu, ele clamou. E mais a seguir vai dizer que muitos o repreendiam. Muitos disseram: cala-te que ele não vai te ouvir. Cala que a multidão é grande, não está vendo o que você não pode ver. Ele não vai te ouvir. Porque é assim que muitas vezes acontece em nossas vidas. A gente ora, a gente busca. E as pessoas que estão lá fora, ao te ver e não ver a tua vida mudar, ver você passando necessidade, ver você sofrendo com a enfermidade, até mesmo pode pensar: que Deus é esse que você serve? Para que você serve a esse Deus se você está doente, se as portas estão fechadas, se o filho vive nas drogas, se o esposo vive no alcoolismo? Então as pessoas, ao ver você, vai te criticar, vai te apontar, vai julgar. Mas ele não sabe o poder que esse Deus tem na tua vida. Ele bem menos sabe que uma hora Deus ele vai parar e vai responder o teu clamor. Então eu digo para você: não desista, mas creia. E não dê ouvido àquilo que as pessoas têm falado contra a tua vida. Não importa o que eles pensem ou falem a teu respeito. Somente creia e confie no Deus que você serve. Porque você está aqui hoje não é por causa de homem, não é por causa de ninguém. É por causa da misericórdia do Senhor. Porque a causa de nós não sermos consumidos são muitas misericórdias do Senhor. Eu quero dizer para você, eu quero compartilhar o Salmos 106, versículo 1, que vai dizer: louvai ao Senhor,
Louvai ao Senhor porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. A palavra misericórdia, ela quer dizer que é algo aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é Deus nos dar aquilo que nós merecemos. O que? A morte. Porque o que nós merecemos era a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E por nós reinarmos em uma natureza pecaminosa, todos os dias, mesmo se a gente querer, a gente peca. Em palavras, em atos, em atitudes, em pensamento. Mas algo que Deus nos ensinou é que todas as vezes que nós se arrependermos, Ele nos perdoará. Porque a misericórdia dele dura para sempre. Então, se eu e você hoje está aqui, é pela misericórdia do Senhor. É pela graça nos concedida. Então, que nós viemos nesta noite adorar o Senhor, que nós viemos ser gratos ao Senhor, como este Senhor abriu as portas para que a palavra do Senhor viesse entrar. Ele tirou esse tempo, este momento, para que todas as pessoas viessem estar aqui. E quão bom e consuelo que os irmãos vivos em união. Davi diz, alegrei-me quando disse que ia à casa do Senhor. Aleluia, Deus. Você pode dizer, mas aqui eu não estou na casa, mas você está na presença. E é a presença de Deus que faz a diferença também na tua vida. Não é a casa, não é a quatro paredes, mas é a presença, é o Espírito Santo do Senhor. Então seja grato ao Senhor nessa noite por tudo que Ele tem te concedido. Se está faltando algo na tua vida, não se desespere. Mas creia que Deus vai prover. Creia que Deus Ele pode mudar a situação. Creia que Deus Ele pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Somente clama. Porque lá em Jeremias 33, verso 3 vai dizer: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E no Salmo 40, verso 1 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu tenho uma certeza para você, convicção. Espera no Senhor. Se o tempo ainda não chegou, aguenta firme. Não sai da presença do Senhor. Lutas vai vir, provação vai vir, apedrejamento vai vir. Mas fica firme na palavra do Senhor. Fica firme com o Senhor. Porque assim como eu li neste momento, esperei com paciência no Senhor. Sabe esperar. É difícil esperar a tempo. É difícil você ver um familiar seu a cada dia ainda pior. Você olhar para uma situação e dizer que esse aí não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas para o nosso Deus Ele tem. Então clama ao Senhor. Uma hora Ele vai ouvir o seu clamor. Somente persevere, porque aqueles que perseveram até o fim é que somente serão salvos. Não adianta a gente iniciar a caminhada e servir a Jesus e parar no meio da caminhada. Vai ser em vão. Então se você iniciou, se você já deu o primeiro passo de entregar a tua vida para Jesus, apenas continue. Fica firme, peça força a Deus, peça graça, que Ele vai te ajudar. Este homem, ele perseverou, este homem, ele continuou. E quanto mais as pessoas diziam, cala que Ele não vai te ouvir, é aí que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se importou com aquela multidão que estava falando a respeito dele. Aquela multidão era exatamente os empecilhos para impedindo que ele viesse receber o milagre. De quê? Ele sabia que a necessidade dele. Ele só queria uma coisa, enxergar. Ele poderia ter pedido todas as coisas a Deus. Ele poderia pedir carro, moto, dinheiro, riqueza, até mesmo a morte dos inimigos, mas não. Ele pediu a misericórdia do Senhor, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos basta. Então que nós vamos pedir isso ao Senhor, a misericórdia. E aquilo que eu que preciso, que você precisa, que você necessita, Deus Ele vai te conceder abundantemente. Deus Ele vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Mas é preciso que você tema ao Senhor. Porque assim como o servo falou desta noite, tema ao Senhor, porque ao temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temos que temer o nosso Pai. Às vezes a gente dá mais crédito ao que as pessoas falam do que a própria palavra do Senhor. Hoje eu estou ministrando para você crer, para você rogar misericórdia a Deus, para você não desistir. Mas se chegar uma pessoa dizendo para você, não acredite no que foi ministrado, o teu Deus não vai mudar a tua vida, o teu Deus não vai mudar a tua casa, muitas vezes a gente dá mais fé nessas palavras do que o que o próprio Jesus deixou escrito na palavra. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem poder. Ela pode curar, ela pode salvar, ela pode libertar. Mas preciso crer. É preciso ter fé para que isso venha acontecer. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Somente por meio da fé é que nós iremos conceber e receber da parte do Senhor o milagre que nós tantos esperamos. Eu não conheço ninguém que está aqui, exceto o pastor, a família do Márcio.
o irmão aqui que eu não conheço, não lembro o nome dele, mas eu lembro lá do Belém. E muitas pessoas estão aqui, eu creio que vocês têm pedido algo ao Senhor. Eu creio que vocês têm apresentado algo ao Senhor. E se você ainda não serve ao Senhor, você tem a oportunidade. Eu não quero aqui exigir a você de servir ao Senhor, não. Eu quero que apenas que você crê nesse Deus. Eu quero apenas que você acredite que no mesmo Deus que mudou a minha vida, que mudou a vida de todos esses homens, é o Deus que pode mudar a tua vida também. Se as portas estão fechadas, às vezes é Deus permitindo para que você venha reconhecer que Ele é o Deus e que Ele pode fazer e que Ele pode mudar. Às vezes Deus permite situações em nossa vida a qual a gente não entende. E a gente muitas vezes se pergunta o porquê. Mas vamos perguntar o para quê. O porquê dele estar permitindo essa situação. É algo que Ele quer fazer. Se Ele permitiu, é porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Jesus, quando foi convidar os discípulos, a Bíblia diz que estava Pedro, André, Tiago e João pescando. E um dia ele vai chegar na beira do mar e vai olhar para aqueles homens e vai dizer para Pedro: